novelas. Inscreva-se no canal. Prova de Amor, capítulo 191. Tiros passam perto de Diana. O reforço da polícia chega. Chicão pergunta como está a situação para Luísa. Motos da quadrilha de Miro chegam e resgatam Miro e seus comparsas. Luísa vê Miro fugindo. Fialho, Luísa e Chicão vão atrás com o carro. Diana e Júlio soltam Tony. Tony diz que não sabe como agradecer. Valéria fica assustada com a ligação. O homem do outro lado da linha diz que ela viu coisas que não eram para ser vistas. Valéria tenta disfarçar. O homem diz que os dias dela estão contados. Lúcia está assustada. Lopo aparece ao lado do Fialho. Lúcia fica desesperada. Lopo diz que veio levar o filho. Lúcia acorda desesperada. Jonas fica assustado. Beatriz conversa com Vitor. A emoção é grande entre os dois. Pestana liga para Baltazar e diz que Elsa está surtada. Elsa vê Pestana e Carvalho como vampiros. Nininha reencontra velho Gui. Alice faz uma mágica e tira uma flor para Nininha. Nininha pergunta se velho Gui tem medo de fantasma. Ele diz para Nininha que não. Tony liga para Janice. Janice vai para a delegacia encontrar Tony. Beatriz expõe para Vitor os planos de recuperação da empresa. Beatriz diz para Vitor que foi escolhida por um grupo de empresários para representar Vitor. Beatriz pede que Vitor assine a papelada para a venda das indústrias. Prova de Amor, capítulo 192. Valéria está assustada. Joana não se conforma que Eduarda queira botar Zezinho na rua. Eduarda tenta se defender. Alexandre diz que está disposta a abrigar Zezinho e Valéria na casa dele. Elsa está surtada. Baltazar tenta conversar com Elsa. Tony termina o depoimento para Júlio, Diana e Chicão. Adelaide entra e abraça Tony. Adelaide diz que rezou muito por Tony. Tony agradece e diz que ela é uma grande amiga. Adelaide se joga sobre Tony e diz que sente uma paixão por ele. Janice chega no mesmo momento. Tony vê Janice e a dá um forte abraço. Tony diz que ama Janice. Janice fala que também o ama. Fialho fala para Júlio que encontrou uma testemunha da morte de Lopo. Segundo Fialho, a testemunha viu 2 homens entrarem no prédio antes da polícia chegar e depois ouviu o tiro. Júlio diz que vai fazer o reconhecimento por fotos. A testemunha vê as fotos e aponta para Dani e Rafa. Júlio diz para Fialho que vai convocar os irmãos para o reconhecimento. Júlio liga para Diana e relata o caso. Diana fica muito triste e chora. Gui, Alice, Clarice e Nininha estão lanchando e de repente o cachorro negro aparece e rosna para todos. Daniel espanta o cachorro. Nininha diz que a alma de Lupo entrou no cachorro. Gui fica desconfiado porque o mesmo cachorro entrou na casa de Padilha. Felipe liga para Joana. Felipe vê Fialho por perto. Felipe se disfarça e desliga o telefone. Fialho manda Felipe parar. Felipe corre. Prova de Amor, capítulo 193. Joana grita vendo Lupo pelo espelho. Joana está desesperada. Lupo aparece para ela sem camisa, se banhando em sangue no meio de pessoas monstruosas. Joana está tonta. O fantasma de Lupo some. Joana entra no banho, Lupo aparece de novo. Joana tenta fugir. Lupo diz que vai levar Joana com ele. Tony ainda acredita que Felipe matou seu irmão. Janice diz para Tony que Felipe é inocente. Lúcia diz para sua família que teve um pesadelo com o Lopo. Vani e Celso ficam com medo. Marília diz que foi só um pesadelo. De repente, um prato cai sozinho na cozinha. Júlio convoca Rafa e Dani para participar de uma sessão de reconhecimento. Teresa fica muito nervosa. Rafa se entrega para a polícia e diz que não tem medo. Rafa liga para Daniel e avisa que a polícia está atrás dele. Daniel diz para Rafa que o encontra com ele na delegacia. Alice conversa com Inocência sobre o amor de Alexandre por Valéria e Zezinho. Eduarda diz para Alice e Inocência que Alexandre é casada e nunca vai trocar Eleonora por Valéria.
Zezinho pergunta para Alexandre se eles vão ficar juntos. Ricardo bate na porta. Joana está desacordada na cama. Ricardo vê Joana e tenta acordá-la. Joana acorda e vê que estava tendo um pesadelo. Elza está sentada na cama. Ela tenta fugir das alucinações. Mãe de Elza dá uma gargalhada sinistra. Elza reconhece Baltazar. Elza pede para ver sua mãe na cadeia. Diana sofre mais um atentado, mas os tiros não pegam nela. Rafa entra na fila de reconhecimento. A testemunha diz para os policiais que reconhece Rafa. Luísa pergunta se ele tem certeza. Testemunha diz que sim. Daniel entra para ser reconhecido. Júlio pergunta se ele reconhece alguém. A testemunha acusa Daniel. Alexandre conversa com Valéria. Valéria pergunta se Alexandre pensou em desistir do casamento com Eleonora. Alexandre diz que sente uma paixão por ela. Valéria fala que ele pode ter transferido o amor por Zezinho para ela. Alexandre confirma, mas diz que sente amor por ela independente de Zezinho. Eleonora liga no celular de Alexandre. Eleonora diz que ama muito Alexandre. Janice chega com Tony em casa. Beatriz fica muito contente. Beatriz apresenta para Tony Janice Viana, diretor comercial das indústrias. Lopo está sofrendo horrores no inferno, cercado por figuras demoníacas que o agarram e o amarram. Lopo se pergunta se aquilo é o inferno. Lopo fica desesperado e pede para morrer. Ele grita por socorro para seu pai. Vitor está dormindo e de repente acorda horrorizado. Ele chama por Lopo. Gigi pede para ele se acalmar. Vitor diz que viu Lopo no inferno. Júlio diz que o juiz ordenou a prisão temporária de Daniel e Rafa. Daniel fica indignado com mais uma injustiça em sua vida. Daniel liga para Clarice e explica a situação. Clarice chora, desesperada. Nininha não se conforma. Prova de Amor, capítulo 194. Chicão mira para atirar em Felipe, mas Joana não deixa Chicão atirar. Joana se coloca na frente de Chicão. Chicão prende Joana. Diana diz para Júlio que vai investigar a vida do advogado que testemunhou contra Daniel e Rafa. Daniel e Rafa entram na cela lotada de pessoas mal encaradas. Daniel dá de cara com Barroso e com Casca Grossa na cela. Os dois ameaçam Daniel e Rafa. Lopo aparece para Clarice e diz que veio buscá-la. Clarice tenta fugir. Lopo agarra Clarice. Clarice acorda assustada e abraça Nininha. Eduarda diz para Inocência que vai para a faculdade. Joana discute com Chicão. Joana diz para Chicão que ele ia executar Felipe. Chicão tenta fazer acordo com Joana. Júlia e Luísa observam a atitude de Chicão. Joana diz que faz questão de denunciar. Carvalho diz que tem um plano de fuga. Pestana fala para ele nunca mais voltar. Carvalho abre a porta e dá de cara com Gerião. Gerião diz para Pestana e Elza que está de volta e que está no caminho do bem. Elza pergunta se foi Gerião que matou o Lopo. Gerião responde que nem sabia da morte de Lopo. Pestana fala que é muita coincidência Gerião ter ido para Angra bem no dia que Lopo morreu. Miro pergunta se Murilo matou Lopo. Murilo diz que os culpados já estão presos. Miro fala que a testemunha, Dr. Sérgio, tem ligação com o crime. Diana mostra a Júlio fotos do Dr. Sérgio em uma foto com bandidos em uma penitenciária. Diana conclui que o Dr. Sérgio entrou na história para desviar o verdadeiro culpado da morte de Lopo. Lopo aparece para Carvalho e diz que veio buscá-lo. De repente, Carvalho tem um infarto no meio da rua e morre. Elza encontra com sua mãe. Elza diz para a mãe que veio pedir perdão. Mãe de Elza fala para a filha que assumiu a culpa porque ama Elza. Elza se entende com sua mãe. Baltazar vê tudo e fica contente. Daniel conversa com Rafa na cadeia. Rafa diz para Daniel que Barroso e Casca Grossa vão tentar pegá-los dentro da cadeia. Prova de Amor, capítulo 195. Daniel diz que não tem medo de monstrão. Rafa e Dani desprezam as ameaças, mas ficam atentos.
Elsa é acarinhada pela mãe. A mãe de Elsa diz que ficou com medo da visita dela. Elsa fala com a mãe com voz de criança. A mãe de Elsa diz que vai ser libertada logo mais da prisão e vai cuidar dela. Beatriz recebe uma cesta de café da manhã de Viana. Janice diz para Beatriz que ama Tony, mas não entende por que ele não acredita que Felipe é inocente. Tony diz para Adelaide que vai armar uma surpresa para Felipe na praia. Eleonora diz que Alexandre está diferente com ela. Alexandre diz que está com muito trabalho. Eleonora pergunta para Alexandre se ele está em dúvida se quer casar. Alexandre diz para Eleonora que é uma decisão importante na vida dele. Eleonora pergunta se ele pensou em desistir. Alexandre diz que em alguns momentos pensou em desistir por causa de Valéria e Zezinho. Eleonora fala que ama Alexandre e que ele assumiu um compromisso com ela. Clarice sai para visitar Daniel na cadeia. Diana fala para Júlio que colocaram vidros blindados na casa deles. Chicão fala para Saulo que foi ele quem armou com o Dr. Sérgio a falsa testemunha contra Daniel e Rafa. Chicão diz que Saulo viajou de helicóptero no dia do crime. Zezinho pede para Alice fazer uma mágica para Valéria casar com Alexandre. Pestana pergunta para Gerião se foi ele quem matou o lobo. Gerião fica bravo e nega. Alexandre fala para Valéria que não para de pensar como seria a vida dele com ela e Zezinho. Valéria diz que Alexandre está errado, pois está de casamento marcado. Valéria pede para Alexandre esquecê-la. Alexandre diz que não consegue. Daniel e Rafa estão cercados por Barroso, Monstrão e outros presos perigosos. Os bandidos avançam em cima de Daniel e Rafa. Começa uma briga. Os bandidos apanham feio. Alexandre está esperando na porta da igreja vestido de noivo. Teresa observa que Alexandre está nervoso. Celso e Vânia fazem pressão para Alexandre não casar com Eleonora. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!